Quando a gente começa a estudar a natureza, a ecologia, a gente vê que é um equilíbrio perfeito. Quando a gente vê na astronomia o movimento dos planetas, a gente vê um equilíbrio perfeito. A gente vê que bastava variar um pouquinho a temperatura do Sol lá para dizimar tudo aqui na Terra. Não é assim? Ou seja, o universo é um cosmos, é uma ordem. E há uma inteligência permeando todo o universo, fazendo com que ele seja um cosmos. Mas nós nos desconectamos dessa inteligência e passamos a buscar a nossa felicidade pessoal, a nossa satisfação pessoal. E por isso nós sofremos. Então, se existe alguma coisa que possa ser chamada felicidade, algo que não seja mera satisfação, tem a ver com esse reconectar-se, com esse religar-se, que é o sentido profundo da palavra religião, que é descobrir, não é repetir, porque algum instrutor falou, é descobrir por si mesmo. Que essa ideia de separatividade que está incrustada, enraizada na nossa mente, na nossa consciência, na nossa memória, é uma ideia falsa. Não é que a luz que ilumina um, ilumina outros, né? Ilumina feios, bonitos, gordos, magros, que o ar que nós respiramos é o mesmo. Nós somos água, 70% água. Então, na verdade, essa excessiva identificação dos nossos pensamentos e das nossas emoções com a pessoa que nós achamos que somos e essa concentração de energia em interesses puramente egoístas é a fonte da infelicidade e a fonte do sofrimento. Então, se nós queremos descobrir algo que possa ser chamado de felicidade, eu não estou falando de momentos felizes. Uma vez até uma pessoa falou isso numa situação, ela falou, não existe felicidade, existem momentos felizes. Então os momentos felizes seriam aqueles agradáveis e os infelizes seriam os desagradáveis. Nós estamos falando de algo que não tem a ver com o agradável ou o desagradável ao nosso pequeno eu. Nós estamos falando de algo que importa na compreensão desse próprio eu e numa mudança da nossa consciência, no sentido de descobrir que nós não estamos desconectados, de nós descobrirmos que a vida é um movimento vasto, maravilhoso, algo que não tem começo nem fim, e que está sempre se revelando sobre novas formas de beleza. E descobrir que o amor é a única coisa que sacia essa sede de felicidade. Mas o amor não é esse que a gente conhece do ser amado, eu quero ser amado. Não é? Esse é o amor egoísta. Eu sou feliz se eu sou amado, é o meu ego querendo cuidados, querendo zelos, querendo mimos. Mas é aquele de quem ama. Então a gente vai descobrir que todos os verdadeiros santos da humanidade, não estou falando esses que a gente idolatra, não, mas, por exemplo, Jesus Cristo, né? No momento que estava lá sendo assassinado, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, um ato de amor até na hora que o ego dele, o corpo dele está sendo eliminado e ele ainda assim amando o próximo. Então há uma diferença muito grande entre amar e querer ser amado. Porque querer ser amado é um movimento desse ego psicológico buscando atenção, buscando carinhos, buscando mimos, buscando tudo isso. Né? Agora, amar é algo completamente diferente. É algo em que você se doa sem esperar nada em troca. Seja doar atenção, seja doar afeição, seja doar coisas materiais, mas aquela coisa que você doa espontaneamente, você não doa
porque vai lucrar isso ou aquilo, ou porque você quer ser um santo, ou porque você vai ser melhor do que alguém. É uma coisa que vem sozinha dentro de você, né? Mas é a única coisa que te faz realmente feliz. Então, quando a gente vê aquele ensinamento da Bíblia de que os últimos serão os primeiros, na verdade ele está mostrando como é a nossa natureza psicológica em contraste com a realidade universal. A realidade universal é uma realidade de amor e de inteligência que permeia todas as coisas e todos os seres. E a nossa realidade é uma realidade de egoísmo, de eu em primeiro lugar. Então, sempre que eu me coloco em primeiro lugar, e é isso que quase todos nós fazemos o tempo todo, nós muitas vezes encontramos satisfação, porque nós vamos lá primeiro, não é isso? Mas continuamos infelizes. E quando a gente descobre que esse mecanismo mental, emocional, psicológico, de estar sempre buscando satisfação e sempre tentando se colocar em primeiro lugar, ele é a fonte do egoísmo, do sofrimento e da infelicidade, aí a gente para e pensa, peraí, alguma coisa está errada nessa situação na qual eu estou preso, porque eu sou escravo desse comportamento. Assim, o comportamento egoísta, ele está na nossa cultura, ele está na nossa sociedade. É uma sociedade que cultua o sucesso, o dinheiro, né? Quem chega em primeiro lugar é idolatrado, quem chega em último é desprezado. Então a nossa sociedade, ela é profundamente egoísta, e nós somos profundamente egoístas. Mas nós precisamos descobrir, perceber o egoísmo em nós, percebendo que ele é fonte de sofrimento e de infelicidade, para então poder morrer para ele e permitir que a felicidade venha a nós. Há um detalhe aí que é muito importante e muito sutil. A felicidade venha a nós, assim como o amor vem a nós. Todas as verdadeiras virtudes, elas vêm a nós quando nós aprendemos a morrer para aquilo que obstaculiza que essa virtude floresça. Não é? É que nem a luz e a sombra. Não adianta você brigar com o escuro, você tem que acender a luz. Na hora que você acende a luz, o escuro vai embora. Da mesma forma, o nosso egoísmo, os nossos defeitos, né? O nosso ciúme, inveja, medo. Não adianta a gente brigar com isso. O que a gente precisa é ver, observar, compreender que na medida que essa coisa se desfaça, porque ela é vista, percebida e compreendida, a virtude correspondente aparece sozinha. Né? Então, o amor. Tem gente que diz que pode cultivar o amor. Eu vou cultivar o amor. Esse amor cultivado não é verdadeiramente amor. Ah, é aquela pessoa a quem eu servi tantos anos, então eu espero que por isso ela me retribua. Então isso é mais um negócio do que verdadeiramente amor. Amor é uma doação tal que ela não pede absolutamente em troca. Um exemplo fantástico que eu acho é do sol brilhando. Ele brilha, ele não pede nada em troca. Isso é um ato de amor dos mais belos que você pode ver na natureza. Não só ele ilumina as nossas vidas, como nos aquece, assim, sem pedir nada em troca. Agora, para que o amor venha a nós e floresça na consciência, ele não pode ser buscado. Que estranho, né? Que coisa contraditória, né? Por quê? Porque todo movimento de buscar é o movimento da autossatisfação. Nós estamos buscando a satisfação através de N
sugestões, através de N sutilezas, a nossa mente ela é muito fértil para buscar satisfação das formas mais sutis que nós podemos imaginar. E aí a gente continua preso no jogo da busca de satisfação, do encontro dela ou da frustração correspondente, quando ela não é atingida. Portanto, se nós queremos descobrir o que é felicidade, nós precisamos compreender os nossos próprios desejos e relativizar a satisfação deles. Ou seja, a gente aceitando que às vezes eles vão ser satisfeitos e às vezes não, aceitar isso de bom grado, o desejo deixa de ser um problema na nossa vida. Ele passa a ser um fato natural. Como eu tenho desejo de beber água, eu vou e bebo. Ou se não dá, eu espero e aguento mais um pouco. Assim? Então, o desejo em si não é um problema. O problema é a nossa escravidão à satisfação do desejo. Ou a frustração que vem quando ele não é satisfeito. Não é? Então, quando a gente compreende que a felicidade não está condicionada à satisfação dos nossos desejos e nós aprendemos a aceitar as coisas quando ganhamos e quando perdemos e aceitamos de bom coração, a gente cria o terreno propício para que a felicidade se manifeste. Assim o amor. Não é possível felicidade sem amor. O amor, ele não é excludente, assim, minha esposa, meu marido, meus filhos, né? Esse amor que a gente seleciona, os escolhidos e para os quais a gente devota o nosso amor, ele tem muito de eu misturado nisso. Eu não estou dizendo que não exista amor nisso. Eu só estou dizendo que o amor é muito mais do que isso. É uma energia profundamente transformadora e profundamente unificadora. Ela é uma energia de afeição, de simpatia, que ela não escolhe se é A, se é B, se é C. Né? E os verdadeiros santos, os seres realmente iluminados, são aqueles em quem o amor floresceu em todo o seu poder, em toda a sua profundidade. Como Buda, como Cristo, como outros que a história da humanidade aponta, né? Mas que são pessoas que só floresceu nela um amor profundo porque elas se esqueceram delas mesmas, porque elas não se colocaram em primeiro lugar. E eu diria que isso é uma lei da vida espiritual. Se a gente quer falar de espiritualidade e de religiosidade, não como aparências de frequentar a instituição A, B ou C, mas de uma vida onde o amor floresce, tá? Nós precisamos compreender a nós mesmos, ver o nosso egoísmo, permitir que ele morra, não nos apegarmos à satisfação dele. E aí o amor floresce como aquela energia que unifica, que conforta, que satisfaz, que mata a nossa sede de felicidade. Então a felicidade não é num momento futuro, ela é no agora, desde que nós compreendamos o que na nossa consciência, que é fundamentalmente pensamento e emoção, que obstaculiza a que essa energia que permeia todo o universo, que é uma energia de união, de unidade, esteja também na nossa vida, nas nossas ações e nos nossos relacionamentos. Não há como separar e dissociar religiosidade do viver, felicidade do viver. Ou nós aprendemos que é exatamente o nosso egoísmo e os nossos próprios desejos que nos separam, que segregam e que nos impedem de sermos plenamente felizes,
ou nós vamos continuar nessa roda viva de busca de satisfação e de sofrimento. Então, o que a gente chama aqui de religiosidade é algo muito profundo. É algo que demanda a compreensão de todas essas forças que operam na nossa consciência, e elas operam inconscientemente, mas através da atitude de inquirição, de investigação, de tentativa de ver as coisas como elas são, não apenas no lado externo, mas os fatos subjetivos, que são fundamentalmente pensamentos e emoções. Na medida que nós vamos compreendendo tudo isso que está acontecendo dentro de nós mesmos, nós vamos nos esvaziando. E nesse vazio, o que acontece? O pleno. O pleno se manifesta quando nós morremos para as pequenas coisas, para os pequenos interesses, para as pequenas disputas, para as mesquinharias, para o ciúme, para a inveja, para a violência, para a arrogância, para a prepotência. Quando a gente vai morrendo para tudo isso e vai se esvaziando, aprende a serenar as emoções, aprende a lidar com elas, que não é nem alimentando nem fugindo delas, é apenas estando com elas e permitindo que elas se vão. Aprende a serenar o pensamento, que não é a ideia de que deva se serenar o pensamento, mas apenas naturalmente parar um pouquinho que seja com aquele barulho interno, com aquele tagarelar permanente, né? E na hora que a gente vai aprendendo isso, nesse processo vivo do autoconhecimento, a gente acaba descobrindo a dimensão sagrada do nosso próprio ser, que é exatamente um estado de vazio que não está separado do todo. É dali que brotam as verdadeiras virtudes. Esse estado de vazio, ele é ao mesmo tempo paz, ao mesmo tempo harmonia, ao mesmo tempo força, ao mesmo tempo amor, algo que não divide, que não segrega, onde já não há eu. Nessa dimensão mais profunda do nosso próprio ser, nós podemos encontrar Deus, mas não Deus enquanto palavra, enquanto projeção das nossas próprias ideias, aquele Deus que a gente acredita porque foi condicionado a acreditar, mas Deus enquanto algo que não tem nome, algo que nenhuma palavra descreve, algo que é infinito por natureza e que ao mesmo tempo é inteligência, é amor, é força, é paz. Isso é religiosidade. E isso está ao alcance de cada um de nós, nas camadas mais profundas da nossa própria consciência, do nosso próprio ser. E isso é sinônimo de felicidade. Quando a gente descobre, nesse processo vivo do autoconhecimento, essa natureza mais profunda, mais sagrada, que existe no silêncio das emoções e dos pensamentos, nós tocamos a fonte da vida. Algo que tem um poder muito grande, algo que nos transforma, que nos lava, que nos purifica, algo que nos faz sermos melhores, nos faz nos relacionarmos melhor, nos faz sermos amistosos, amenos, fraternos, simples, amigos, enfim. Não há separação entre a religião e a vida. Mas religião não é palavra, religião não é roupa, religião não é instituição. Religião é a descoberta do sagrado no que há de mais profundo nas nossas próprias consciências.
E a partir dali, toda a vida brota, toda a vida se renova, toda a vida é felicidade.